fazer a aplicação, né, para a gente poder ver na prática como que funciona. Mas antes da gente fazer isso, eu quero colocar os tipos de sermão que tem. E a gente tem pelo menos 3, que é o temático, o textual e expositivo. Faz parte da apostila, depois eu vou... Então, assim, esse livro aqui é um livro antigo, já nem tem novo mais para comprar. Eu comprei num sebo, Anísio Batista Dantas, e ele dá bem detalhado, assim, parte por parte de como fazer, né? Mas ele coloca assim, ó, que esse sermão temático pega um assunto de dentro de um texto, mas um texto pequeno, às vezes um versículo só. Aí nós temos o sermão do dia da casa de paz, por exemplo. Você se lembra? O sermão final? A Bíblia aqui. A pregação, né? A pregação da pastora? Foi um sermão temático. Não, perdão. Estou confundindo tudo, perdão. Não, aquele foi o sermão textual. Sermão temático é bem mais simples a explicação. Você tem um tema. Temático, então. Por exemplo, você quer falar sobre família na visão de Deus. E aí você vai pegar esse tema, né, e você vai desenvolver ele, você vai pesquisar os versículos que falam sobre família, e você não vai ter um versículo único ou um texto único, mas você vai pegar diversos versículos ou diversos textos que tenham a ver com o tema. Então a gente vê aqui, se eu não me engano, esse autor, ele fala de vantagens e desvantagens desse tipo de sermão, né? É um sermão de um assunto. Você vai pegar aquilo ali e se tiver 30, 40 versículos, você vai estudar, você vai ter que estudar todos eles e ver todos eles, os textos que você encontrar, para montar o sermão desse tema, né? Então ele diz assim, ó, chamam-no também sermão de assunto. É extraído do assunto oferecido pelo texto e exposto em forma de proposição, como se a ele não pertencesse. Então o versículo não é o centro da pregação, o centro é o tema, né? Então aí as vantagens permitem que se discuta qualquer assunto julgado necessário. Ele possui uma maior amplitude de desenvolvimento, ou seja, você vai poder explorar bastante coisa na Bíblia para você poder falar sobre aquilo ali. Permite ao pregador prosseguir rumo ao alvo do sermão, contribui para desenvolver no pregador a criação literária, ajuda na sequência de argumentos lógicos, é de fácil divisão, inclusive mais fácil do que o textual. Mas ele também tem desvantagens. Esse autor ele diz assim que ele pode encorajar o pregador a enveredar por assuntos seculares, perdendo de vista o objetivo. O que às vezes acontece? Às vezes acontece que a pessoa quer fazer um sermão defendendo a sua ideia relativa a um tema. Então ele pensa algo com relação a isso aqui já, e aí ele vai procurar textos bíblicos que justifiquem o pensamento dele.
Então é um risco que se corre. Ao invés dele procurar o que a Bíblia diz a respeito disso, ele pode correr o risco de pôr o pensamento dele naquilo ali, se ele não fizer um estudo aprofundado, né? Então ele às vezes acaba saindo da visão bíblica para defender o seu pensamento no tema, né? Pode não despertar o interesse do ouvinte, por quê? Porque fica às vezes a mensagem é um tema que não interessa muito para a pessoa, são muitos versículos, fica às vezes cansativo, né? Também ele exige muito esforço de quem está preparando esse sermão, porque se ele não fizer esse estudo direito, ele pode não pegar o todo do que a palavra quer dizer a respeito daquilo, né? E o autor coloca assim, ó, por não exigir muito esforço, pode levar o pregador ao comodismo e à superficialidade. Por quê? Porque ele já tem um pensamento formado sobre aquilo ali. Então ele começa a falar... Oi, tudo bom? Tarde. Seja bem-vindo. Ele pega o assunto... A gente está falando de tipos de sermão, Vanessa. A gente está começando no sermão temático, né? Então ele pega aquele assunto que ele já tem um pensamento sobre esse assunto, né? Ele já tem a opinião dele formada e ele quer defender a opinião dele. Então ele fica na superficialidade, porque ele vai pegar aqueles versículos que justificam o pensamento dele. Então essa é uma das desvantagens. Para que ele faça um sermão temático que seja fiel à palavra, então ele vai ter que ter uma pesquisa bem maior, bem mais aprofundada, para poder saber se o que ele pensa está certo ou se é só um ponto de vista, né? Sim, mas aí chega naquela parte que você disse, que não precisa de ler todos os versículos, mas estudá-los. Estudar, você tem que estudar todos? Todos. Mas não né? Então, assim, o que acontece é que às vezes o maior risco que eu vejo nesse tipo de sermão é a pessoa não conseguir costurar eles para fazer Você vai fazer às vezes uma colcha de retalhos, né? E a colcha de retalhos, ela fica muito bonita se você souber encaixar os retalhos, né? Se você não souber encaixar os retalhos, vira um trapo. Não vai dar certo. Vira um trapo, né? Então, assim, ela vai ser uma colcha, mas não vai ser uma coisa bem feita. O sermão temático, se você não souber costurar os pensamentos bíblicos dos diversos textos, dos diversos assuntos, entendendo o que significa, o que quer dizer, você não consegue montar uma mensagem de acordo com a palavra. É um sermão prático de fazer, como eu falei no começo, que você pode abordar vários temas, você pode ter uma amplitude maior, mas você precisa ter um estudo maior também, né? Porque assim, o que a gente falou ainda na aula passada? Que o objeto da pregação é a palavra de Deus. Sim. Não tem outra coisa, né? Então a gente tem que cuidar para não ficar pondo o nosso pensamento, a nossa opinião, porque com relação à palavra não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, né? Então a gente tem que, na pesquisa a gente tem que fazer isso, né? Então ele exige bastante pesquisa do pregador. Se o pregador não tem muita intimidade com a Bíblia, não tem assim muito hábito de estudo, ele tem que cuidar com esse tipo de sermão, né? Que é trabalhar um tema. Você pode trabalhar o assunto nos outros modelos de sermão que a gente vai falar. Sim. Né? Você pode pegar família na visão de Deus e aí procurar um texto que fale sobre família e assim, explorar aquele texto. Você pode trabalhar um tema dentro de um texto, mas fazer o sermão temático, que é ficar pegando vários pontos. Então, no início, como você falou, então você se enganou. Esse temático, ele não é o mais simples, ele é um dos mais complicados. Porque no início você tinha dito que... Assim, ele é mais complicado se você for fazer ele... Não, é que o temático eu acho que assim, ele é mais simples, no sentido assim, eu quero falar... Sobre um assunto. Ele é bem específico. Sobre, vamos falar...
filhos. Sim. E você vai procurar, vou achar que tem um versículo aqui, que fosse do agrado de Deus, esmagar-me, soltasse sua mão e acabasse comigo. Nossa. Não precisava chegar num filho tão assim, né? Mas achei um aqui que não, posso detonar o meu filho, né? Eles, porém, nada disseram, então eu posso catar vários e montar uma e ideia. usar o que você quer para expor essa ideia. Né? Mas muitas vezes essa ideia não é ideia bíblica. Sim, se você não estudar os outros e você só quiser pegar aquele assunto... Porque você vai justificar, às vezes, uma ideia que está na tua cabeça usando a Bíblia. Um só, com um versículo só. Gente, vocês vão ver assim que tanto faz o temático, o textual ou o expositivo, você precisa muita pesquisa para saber o que o texto está querendo dizer e tal, né? Esse temático, ele é usado às vezes assim quando a pessoa quer trabalhar aquilo ali. Eu particularmente gosto assim mais como estudo bíblico. Você vai estudar e aí você vai pesquisar e você vai trabalhar vários textos. Eu não gosto de usar ele numa pregação, a menos que não tenha outro jeito. Mas eu citei o exemplo do encerramento da Casa de Paz, que daí não era um temático, embora tivesse um tema, mas era um sermão textual. Então pegou o tema e trabalhou dentro de um outro formato de sermão. Agora, num estudo bíblico, aí sim, aí você vai passear pela Bíblia, vai pesquisar, porque se você fica fazendo um sermão temático, pregando e fazendo leitura de vários textos, e aí fica cansativo. Às vezes as pessoas viajam, né, no meio das coisas e se perdem. Se perdem, porque tem que ficar abrindo a Bíblia. Se perdem, né? Mas esse temático também, ele começa, a ideia dele é gerada no tema. Uhum. Por exemplo, quando eu ia ministrar em casa, eu lia a Bíblia, de repente alguma coisa acontecia e ali, tipo, vinha aí dentro daquilo que eu preparei, às vezes eu achava um tema, às vezes não. Né? Começava, mas às vezes no meu caderno eu anotava que pra mim tinha um tema, mas não que seria um temático no caso. Que nem pessoa lá, trocar o velho pelo novo. Um negócio mais ou menos assim, trocando o velho pelo novo. Então, de repente, surgiu essa ideia do tema. Aí, a partir do tema, ele foi procurar os versículos. Nesse sentido. Então, se a pessoa, ela assim, o sermão, o textual e o expositivo, ele sai o tema do texto que você está lendo. então é isso mesmo. Do texto que você está lendo. O temático, você tem o tema e você quer vai achar os textos, procurar daí os textos que vão falar daquele tema. Só citar um exemplo, que ontem eu estava conversando com a Patrícia e ela estava falando para mim se a gente tinha alguma ideia para o tema do culto das mulheres de sábado. E daí ela falou, eu estou com um tema na cabeça que é o tempo. Então é mais ou menos isso, né? É o que está ali no negócio. Normalmente quando se convida um pregador de fora, né? Ele pergunta se tem um tema. É o caso da pastora Sirlene, ela falou, tem um tema? Eu disse, não, nós vamos trabalhar a questão da perseverança, de permanecer na palavra, mas você fica na liberdade e trabalhe como você quiser. Ela fez um sermão textual, né? Ela pegou ali 2 versículos e trabalhou naqueles 2 versículos, as divisões do sermão estavam ali, tudo está ali naquele... Estava falando a respeito do que nós você pode usar, você pode linkar com outros versículos para reforçar aquela ideia, mas as divisões, tudo estão ali. Ontem eu trabalhei um sermão expositivo. Eu peguei um capítulo inteiro de Isaías, as divisões estavam ali, os argumentos estavam ali, um ou outro versículo eu pegava de fora para reforçar o argumento. Então você vai... Sim, eu observei também ontem que você você ministrou em cima dos capítulos. Em cima de cada dos versículos ali. Cada versículo. E era um capítulo todo. Sim. Um sermão textual, ele tem no máximo 3, 4 versículos. Às vezes é um versículo só, né? E quer ver um exemplo do sermão textual? Aquele texto de Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Então você começa a desenvolver aí. Esse seria um textual, um versículo só. Vinde a mim. Quem deve ir a Jesus? Vós que
estáis cansados e sobrecarregados. Aí vai todo mundo, né? Vai todo mundo, né? Esse aqui é um textual. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas e para Jesus, por quê? O que Jesus diz? Aprendei de mim. Sou manso. Aí a gente pode fazer outra pergunta. Aprender o quê? Sou manso e humilde. Ups. Humilde. E o que acontece? Achareis descanso para a vossa alma. É um versículo. Você tem toda a divisão no versículo só. Né? Eu vou citar outros textos, posso citar sim para reforçar a ideia, mas eu tenho todo ele nesse texto. Eu não vou pegar outros versículos para fazer divisão, para fazer explicação. Não, Você quer ver um exemplo temático? Nossos estudos de célula. Que a gente pegava às vezes lá um texto-chave e depois a gente fazia as divisões, que às vezes os textos estavam em outros lugares, porque a gente estava trabalhando um tema. Né? A maioria deles era temático. Tinha o tema para ser trabalhado e daí vários versículos diferentes eram pegos para fazer a divisão. Não necessariamente ficava ali naquele texto. E já nesse caso aqui, está todinho naquele versículo. A pregação de ontem, que era Isaías 53, estava todinha ali, né? Falava sobre a morte de Jesus, o que significa para nós, né? Então daí estava tudo ali. Tá, então Eu vou copiar o textual. Não, pode pagar o outro lá. Onde? O primeiro. O tema? Pode. Aqui? É o tema, pode pagar. Tá. Você vai pegar o exemplo do textual? Vou, Tá. pra mim Monta o seu irmão. me localizar. Não, só pra mim me localizar. É que daí a gente vai falar um pouquinho sobre o textual. Eu estudei um pouquinho essa parte quando a gente tá fazendo o curso lá. Uhum. Entra homelética, né? É. Esse negócio. Omelete. É o omelete. É, omelete. Eu acho complicado, porque quando eu preparar uma coisa, eu falei, sei lá o que é esse negócio meu, que eu faço uma bagunça, né? Uma salada mista ali. Mas Daí, ao invés de a gente montar, né, e ministrar lá em 10 minutos, né? Fez bem legal, assim. Né? a gente trabalhou algumas questões na semana passada e a gente vai trabalhar ainda, mas a questão da disciplina, de você escrever. É importante você escrever como se você já estivesse pregando. Então, eu faço isso, pastor. Aí você escreve 10 vezes de novo e cada vez aumenta mais. Aí eu vou escrevendo, e vai vindo, tá beleza. Aí às vezes eu resolvo querer ler, mas na hora, de repente surge um negócio, eu faço uma seta aqui, um negócio ali, vira assim. Aí eu vou, não, deixa eu dar uma lida. Quando eu leio, aí eu acrescentares, né? Aí vai aumentando, daí eu falei, não vou, é o primeiro, é esse aqui. Às vezes eu tô fazendo outras coisas, me vem a ministração na cabeça, assim, às vezes lá a gente aumenta, sabe? Mas aí fica muito longo, né? Chama atenção. Só que também às vezes chega lá na hora, a gente não usa metade do que foi. Muda assim, não do jeitinho, né? Você usa os textos, o esqueleto você tem que manter. Mas muda muita coisa, né? Sempre muda. Mas o esqueleto você mantém. As divisões. Eu tenho ficado só com o esqueleto. Eu escrevo. Aí chega na hora aquele monte de folha. Não, igual ontem eu peguei uma folha, eu dobrei a folha, não deu. Eu comecei a encher a folha, daí eu caçava mais folha, você falando, e eu caçando folha, não achava folha, catei a folha do mirim, ali escrevi na folha do mirim, falei, a folha não acaba. E não era um sermão tão comprido, porque acabou cedo, com ceia e tudo. Eu enchi uma folha inteira e ainda estava caçando folha, tem que pegar 3 folhas. Tá, Vou trazer, me lembrar de trazer meu caderno. A gente precisa lembrar assim, que já foi falado na aula passada, tanto faz o tipo de tema, o tipo de sermão, aquela pesquisa que a gente falou, que é a pesquisa exaustiva, né, de você ler, de você se familiarizar com o texto, de você saber o contexto, saber o que está acontecendo, ela precisa ser feita. Antes e depois. Ela precisa ser feita, né? Então, assim, essas regras, elas valem para qualquer tipo de sermão que a gente vai fazer.
O sermão textual, eu quero só pegar aqui as vantagens e as desvantagens. Opa, esse autor não fala das vantagens e desvantagens. Sacanagem. Bom, enfim. Tem um comentário dele aqui que eu anotei. Tem se discutido muito sobre a extensão da passagem bíblica para o sermão textual. Bons expositores e mestres aconselham não mais de 4 ou 5 versículos. Por quê? Porque se é mais que isso, se torna um sermão expositivo. Você já vai ter que fazer divisão, subdivisão, você vai ter que fazer para você poder aprofundar o texto, aprofundar a tua pesquisa, né? Então, esse sermão textual, ele pode ser usado para falar de qualquer assunto, desde que você encontre o assunto ali, naquela porção, naquela pequena porção da palavra, num versículo, 2 versículos ou 3 que sejam, né? A pastora Sirlene usou 2 versículos naquele dia para fazer um sermão textual, que foi aquele, como é que era? Agora que conhecestes a Jesus, né? Estejam arraigados e edificados. Lembra que ela falou sobre isso? O Marco não estava lá. Não estava lá. Que ela falou arraigados e edificados e com o coração, com ações de graças. Eu acho que é Colossenses. Eu tô sem os textos aqui. Então, assim, você acaba dentro daqueles 2 versículos achando também as divisões, fazendo isso aqui. Isso aqui tá pronto, seu irmão? O esqueleto tá. O esqueleto tá pronto, né? E aí você vai trabalhar, você vai desenvolver, né? Sei lá, você poderia dar um título aqui, o que Jesus faz na nossa vida, o que obtemos quando vamos a Cristo, sei lá, um monte de título que você poderia dar aqui e trabalhar cada parte disso aí como divisão, né? Aí vamos falar agora que para mim é o que eu gosto mais, o sermão expositivo. Acho que é isso que eu gosto mais também. Dá pra falar mais. É muita ideia, né? Aí é muita coisa, você precisa de espaço para poder expor tudo. O expositivo. O expositivo é o sermão, assim, favorito da maioria dos teólogos. Por quê? Porque num sermão expositivo, você, ao mesmo tempo que você está pregando, você está ensinando a palavra. Ao mesmo tempo que você está passando uma mensagem, você está ensinando coisas acerca da Bíblia, como que aconteceu, o que aconteceu, por que era. Eu me lembro uma vez que eu ouvi um pregador, ele é irmão do Decaso Takayama, que é aquele que é deputado aqui, né? É Fernando Takayama o nome dele. Ele, umas 2 horas, amor, ele falou? 1h30, pelo menos. Mas sabe assim, quando você não percebe, você não sente que... E a gente, assim, estava viajando nos textos bíblicos enquanto ele estava falando, né? Então, assim, é muito bom porque ao mesmo tempo que você está sendo ministrado em alguma área da tua vida, você está aprendendo a respeito da palavra, né? E ele tem exatamente a característica diferente, é que assim, você não vai devagar. Eu coloquei algumas definições, depois que eu consegui pôr em ordem essa apostila, eu vou imprimir aqui para mostrar para vocês, mas é que ela tá assim por enquanto, então não dá, né? Deixa eu ver se eu marquei aqui. O expositivo. As divisões desse sermão também se derivam do próprio texto, como foi o caso do textual que a gente falou. Estava ali naqueles versículos. E consistem em ideias progressivas. Ou seja, vai havendo um crescimento ali. Eu trabalhei ontem em Isaías 53. Cadê o Isaías?
E assim, o final da minha mensagem estava exatamente no versículo 1. Estava no primeiro versículo. Né? Por quê? Terminou no versículo 1, né? Que é quem creu em nossa pregação. Né? Assim, esse era o foco. Quem creu na mensagem do quê? Era sobre a morte de Cristo. Isaías 53. Eu trabalhei o capítulo todo. Não tem como ser um sermão textual, porque ele tem várias divisões ali naquele capítulo. Ele tem várias divisões e subdivisões dentro desse capítulo, né? Então, falando da morte de Cristo, eu achei as divisões, eu peguei as divisões todas dentro do texto, porque eu falei assim, quem levou Jesus para a cruz? Né? Foi a proposição. O que levou Jesus à cruz? Essa foi a proposição que a gente encontra dentro do texto. E eu coloquei que fomos nós, foi o Pai e foi o próprio Cristo. Né? Ele mesmo. Por quê? Nós, pelos nossos pecados. O Pai, ele tem, e aí, assim, dentro do capítulo tem todos os versículos que vão explicar isso aqui. O Pai, por quê? Para o nosso perdão. Então ele fez recair a culpa sobre Jesus para que não recaísse sobre nós. Tem um versículo que diz assim, cadê? Acho que foi o... o 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Puxa vida. Ao Senhor agradou moê-lo. Quer dizer, o próprio Pai escolheu moê-lo para não moer a nós, para não destruir a nós, né? E Cristo, porque ele foi voluntariamente. Ele se entregou. Né? Ele se entregou. E aí a gente desenvolveu esses textos. Só que eu usei vários versículos que falam que ele foi culpado no nosso lugar, vários versículos que mostram que o Pai que escolheu assim, e vários que dizem que ele se entregou, mas todos aqui dentro. Né? Então, um sermão expositivo ele vai ter divisões e subdivisões. Claro que eu não vou ficar falando, agora é o item 1, a letra A, agora é o item 1, a letra B. Não, mas para mim eu tenho isso muito claro. Essas divisões eu coloco quando eu estou escrevendo, né? Então eu sei aqui pelos nossos pecados, daí vai estar o versículo tal que diz isso, o versículo tal que diz aquilo, e eu vou montando. O sermão expositivo, ele vai te dando mais clareza do texto e também te permite passar com mais clareza para as pessoas, né? E aí, assim, a pessoa sai entendendo aquele capítulo todo, ou 15, 16 versículos, ou depende, né? Porque tem alguns versículos que são gigantes. Mas você consegue clarear. E aí, lógico, a gente vai entender um pouquinho do contexto, do que estava acontecendo, né? Foi uma profecia a respeito de Jesus, feita mais ou menos 700 anos antes de Cristo, né? Então a gente vai contextualizar e isso tudo vai dando entendimento do texto para quem está ouvindo. Por isso que o sermão expositivo é um dos mais usados, porque o que acontece? Você pega um sermão temático, e o tema favorito hoje em dia é bênção e prosperidade, né? Porque é o que agrada, e você usa vários versículos para falar o que agrada. E isso, assim, é muito bom, é muito bacana, mas eu tenho dificuldade com esse tipo de sermão, porque depois, às vezes, eu não consigo lembrar onde que começou e onde que acabou. Na hora, foi gostoso, foi bacana, mas não acrescenta, a menos que eu tenha no meu dia a dia o hábito de ler a palavra, de buscar, de pesquisar. Se você trabalha com pessoas que não têm esse hábito e você só usa esse tipo de mensagem, as pessoas ficam muito superficiais, elas não...
Porque que nem pra gente que pastoreia, a gente tem, com a maioria das pessoas, a gente tem 40 minutos que seja na semana para ensinar um pouco da Bíblia para as pessoas. Que fora isso as pessoas não leem. Né? E durante a ministração a gente aprende, tem aprendido. Eu tenho aprendido. Todas as ministrações eu tenho aprendido. Sempre alguma coisa eu sempre aprendo. Eu lembro de quase todas as ministrações assim, eu tenho na cabeça, lembro deles. Se eu for naquele capítulo e ler ele, eu lembro sobre o assunto, tudo que foi dito. E aí quando você consegue pregar e ensinar ao mesmo tempo, que é nesse tipo de sermão, no textual também, né? No textual também tem um pouco disso. As pessoas, elas assim, por mais que às vezes elas, é mais cansativo, ou não fala só o que a gente quer ouvir, né? Porque daí você vai falar aquilo que está ali no texto. Eu não vou... Poxa, eu li Isaías 53, fala da morte de Cristo. Ele era desprezado, humilhado, as pessoas viravam a cara para ele, né? E a gente faz isso hoje, muitas vezes, né? Aquele texto que eu citei de Hebreus 10, 29, quando eu peguei aquele texto, eu falei, meu Deus, que horror, que diz que cada vez que a gente peca ou deliberadamente escolhe não fazer a vontade de Deus, a gente está pisando Jesus e profanando o sangue da aliança. Deixa eu marcar. Então, assim, aí isso confronta, a mim me confronta, né? A mim me confronta. Então, nem sempre a gente vai ouvir aquilo que a gente quer, mas a pessoa vai estar criando um pouco mais de base na palavra. Por isso que é o sermão, assim, preferido da maioria dos pastores que não são, assim, evangelistas ou pessoas... Eu ouvi bater palma. Eu vou bater palma. Não, então tá fechadinho. Porque tem essa dificuldade, porque sabe que a maioria das pessoas não tem o hábito de ler Bíblia, de fazer devocional, de pesquisar. Então, o momento que você tem para doutrinar, ou seja, para ensinar a igreja, é o culto de domingo à noite. Aí se você põe lá e pica fumo, né? Que é aquele sermão que não sabe onde começou, não sabe onde vai acabar, mas que é legal, que empolga, mas depois na terça-feira tá tudo vazio. Então a gente tem que ter esses cuidados, né? Mesmo nesse aí, se você não estiver prestando atenção, fica vazio. Com certeza, porque às vezes a cabeça tá ali o corpo presente, né? É a missa de corpo presente. Não, sabe porque eu falei isso? Porque muitas vezes, às vezes quando eu não estou sentada lá, ou eu estou na porta, alguma coisa assim, eu não presto atenção. Não assim, quem está envolvido com outras coisas, né, perde o... Bom, por exemplo, o dia que você ministrou, eu não prestei atenção direito, eu podia ministrar de novo. Aquela ministração lá. Eu estava cuidando das crianças. Você estava cuidando das crianças? Também perdi. Eu também perdi. Eu estava tão empolgada querendo E depois saber. todo mundo falando, que eu não sabia. E nós lá de tonga. Eu sei as metades, algumas partes. Perdeu. Sorte sua. Play girl. Seria só uma vez. Eu não sei. A única coisa que eu lembro é que nós tem tínhamos um olho. A quinta-feira eu sei que prega? Quinta-feira tem mais. Então, Vou ficar na porta. tem um outro tipo que eu marquei aqui, e eu até botei assim umas Eu tô aqui Uns vendo se eu asteriscos consigo ali. pegar alguma coisa. Vai que ela lança Que é assim, uma ó, liga já. que eu não sei se dá para colocar ele como um tipo de sermão, embora já ouvi algumas pessoas falarem, né? Que seria um sermão biográfico. Sermão biográfico. Biografia é a história da vida de alguém, né? Sim. Então vai pegar uma personagem, porque é feminino, não é masculino, uma personagem e vai pegar a vida dessa personagem, vai estudar a vida dessa personagem para usar, para ministrar, para usar como exemplo de coisas, de como a gente deve fazer, tá?
E aí, muitas vezes, não vai pegar só um texto ou só um versículo, mas vai pegar, por exemplo, a história de Paulo, ou a história de Samuel, ou a história de Davi, vai estudar toda a história dele, ou a história de Moisés, e vai montar um sermão com base na vida dessa personagem, né? Então vai usar também vários textos, dependendo de quem é, vários textos para poder falar de como que a gente deveria ser, ou, não sei se dá para encaixar aqui, mas tem gente que chama isso de um sermão biográfico, né? Pega a vida da pessoa e usa como exemplo para montar o sermão. Ministração de Jacó No Peniel? no Peniel. Não é, porque ali é um fato da vida de Jacó, um momento, pegou um momento. Para ser um sermão desses, teria que pegar toda a vida de Jacó e dentro dessa história de Jacó fazer as divisões. Aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo aconteceu isso outro. O que a gente faz aqui, o que a gente faz aqui, o que a gente faz ali, né? Então teria que pegar toda a história dele. O Peniel é um momento onde ele viu Deus face a face, ali no vale de Jaboque, né? Quando ele está cruzando o vale, que ele luta com o anjo. Então é uma situação. Aí todos os sermões vai ter uma situação que alguém viveu, que alguém, né? Mas nesse caso não, seria a história toda dele e os exemplos, né, que a gente pode pegar para a nossa vida, né? Também usaria vários... Não é usado desde quando ele está no ventre da mãe? Hein? Não. Aquilo lá é... Não vou dizer o que é. Não, mas assim, Marco, a gente vai estudar todo o texto, né? Mas o foco daquilo ali é o encontro dele com o Senhor, né? A luta dele com o anjo ali, né? E o que acontece quando a gente tem um encontro com Deus, né? Quase que um sermão temático. Que você tem que estudar o antes e o depois. Tem vários textos ali, né? Se você pega aquela ministração, tem trocentos textos e para justificar aquela ideia ali, né? Pega isso, então. São os temas do encontro com Deus. Isso aí. Bom, então assim, não importa. Não, então. Já que vai riscar. Então, vou falar um negócio aqui. Ai, meu pai, onde que é que eu coloquei? Você tinha dito para nós, né, pra gente trazer um texto, lembra? Uhum. Eu ia perguntar. Você ia perguntar? Eu ia perguntar. Mas onde que tá? Onde que eu coloquei? Não sei se é nessa. Pode continuar que eu vou procurando. Tá. Então, assim, não importa o tipo do sermão que a gente vai preparar, a gente tem que seguir aqueles passos que a gente falou na semana passada, né? Da exegese, que é a pesquisa, né? A pesquisa exaustiva. Você aprendeu esse nome também, Vanessa? Eu ouvi falar de exegese, mas ainda não tinha entrado não. A pesquisa exaustiva. É que para você preparar um sermão, você faz uma pesquisa sobre o texto, né? Então, eu pedi na semana passada que o pessoal trouxesse um texto, que gostaria de montar uma mensagem sobre esse texto, né? Achou um texto? Sim. Gente, que texto que é? É 2 Reis 4, 8. Segundo Reis 4. Mas é só um versículo? Não, do 8 até... eu diria que é quase o versículo inteiro. Não, mas é até o 37. Socorro! 3 dias. Essa aí é para um encontro. É expositivo. Na verdade é assim, na verdade é mais quase que... É aquele da Sulamita lá, né? Na verdade eu fiquei me lembrando dele porque é o que me chama atenção nele, não é... Mas tem que estudar, como você disse, todo o capítulo. Então assim, vamos trabalhar a ideia desse texto. Sim. Tá? Então a gente teria que fazer a exegese desse texto aí, né? Então eu vou abrir aqui.
gente não vai ler o texto todo, senão, né? Eu comprei até um livro, depois eu trago, eu não lembro o nome. Essa grossura, assim. Essa parte de homilética. Nossa, Então, eu estava falando com o Marco, eu estava lendo esses aqui, né? São velhos já, bastante usados e tal. Mas a dificuldade maior é você tornar isso tudo em prática, porque tem muita teoria. E a gente precisa simplificar para... Não, como é que a gente faz isso na prática, né? Essa é a nossa proposta, é tentar fazer algo mais prático. Então aqui, ó, Neide, segundo Reis, ele conta várias histórias, né? O primeiro Reis também vai contar a história de vários reis. Sim. Primeira coisa que eu preciso entender é que período que isso aqui ocorre, né? Aí eu vou ler o capítulo todo, não vou ler a partir do versículo 8, eu vou ler o capítulo Do todo. 4, né? começando a Desde o 1. Então, desde o Não, 4. 4, né? O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais, Azarias, filho de Zadok. Quer dizer, eu vou fazendo a leitura até chegar a partir do momento que quer. Tem que ser. Eu tô no capítulo errado, gente. Tô no primeiro Reis. Mas o que tem a ver Salomão? Tô no primeiro Reis, perdão. Tá, aqui já começa a falar certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos. Aqui ela começa falando do milagre lá do azeite, né? Do azeite na botija. E depois ele vai falar da sunamita. Sim, mas aí jovem, pergunta. Eu não li o capítulo, só li esse daqui só. Não sabia como era, mas eu já tinha lido do azeite, do milagre do azeite já. O que ele tem? Então, não tem. Tem? É um milagre num e um milagre no outro. Mas para eu saber que não tem, eu tenho que ler. Sim. Eu tenho que ler. Porque poderia ser sequência, entendeu? Eu sabia que não tinha, porque eu não li agora, mas eu já tinha lido em outro Então, momento. eu tenho que saber se é uma sequência, o que é. Aí a outra coisa que eu tenho que fazer é ler o texto todo, então, que eu quero ministrar sobre ele. Sim. Ok. A leitura não pode ser feita uma vez. Ela tem que ser feita 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias para você entender. Aí você começa a ver nos textos, por exemplo, palavras que são repetidas várias vezes, pode te dar pistas. Peraí, isso aqui está repetido várias vezes. Por que está repetido várias vezes? A repetição de uma palavra num texto, muitas vezes, ela pode ter algum significado. O que eu preciso também? Às vezes o texto tem palavras que eu não entendo. Sim. E eu preciso ir para o dicionário. É que eu sempre coloco uma setinha assim na minha vida, assim, as palavras que eu não conheço, procuro o significado inteiro. Precisa fazer, né? O ideal é que eu leia a introdução aqui no começo para contextualizar, saber que período, pesquisar sobre Eliseu, que período que Eliseu profetizou. Sim. Por que procurar o período? Saber o que acontecia naquela época. Se era uma prática normal pegarem os filhos como No caso ali, pagamento da dívida, o começo, porque no primeiro ali no versículo 1, a mulher está dando os filhos para pagar a dívida. Mas por quê? Era normal? Era. Fazia parte da lei, né? Mas não é o caso do teu texto. Sim, não é o caso do teu texto. O teu texto é a mulher, né? É a mulher lá que ele faz um quarto para ele, né? Então essas coisas assim a gente vai pesquisando. Nesse quarto aqui, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava lendo, que ela põe uma cadeira, uma mesa, uma cadeira e uma cama. E ele fala nesse texto e em outro, de novo, ele repete.
ela fala de novo que tem. Então é o que você disse ali, tem um porquê. Então, aí você vai pegar, ó, na exegese, você vai começar a fuçar, né, o texto. São 29 versículos, tá? Esses 29 versículos são necessários para a pregação, né? Por quê? Porque vai ficar bem extenso, porque você vai ter várias divisões. Não, então você lê o texto e algo ali falou com você, algo naquilo ali. Então você vai pesquisar a respeito daquilo ali, o que você encontra no texto. No caso dela, tem várias, isso aí dá para fazer várias pregações. Sim, porque no caso dela, o que me chama a atenção aqui é quando ela desce as escadas, que o marido e outras pessoas perguntam se está tudo bem, e ela fala, está tudo bem, e sai. Então, não estava bem que o filho estava morto. Essa é uma coisa que chama atenção, né? A questão do estar tudo bem. Então, a postura dela diante da perda do filho, ou diante da dificuldade, a postura dela diante da dificuldade é uma coisa que você pode explorar. E aí você vai achar as divisões ali. Outra coisa que chama atenção, puxa, a disposição dessa mulher de construir um lugar para ele ficar quando ele passava, né? Não chama também atenção? Sim. Né? Porque para construir um lugar ela precisou investir tempo, recurso financeiro, né? Às vezes a gente não quer hospedar alguém para uma noite, que já enche o saco. Ela construiu um lugar para hospedar o homem, para ficar o tempo que ele quisesse, né? Então são várias coisas que vão chamando a atenção. E tudo isso você vai anotando, você vai vendo. Até você, claro, tudo debaixo de oração, como a gente falou na aula passada, até você entender qual é a mensagem que você vai ter que passar com aquilo ali, né? Então, feita essa pesquisa, feita a pesquisa do texto, e aí tem os comentários que eu falei para você, que eu não trouxe junto, porque eu estava com esses livros e eu não trouxe. Mas, por exemplo, essa Bíblia aqui, que eu falei que ela tem as notas homiléticas, né? Ela tem algumas coisas. Ó, no 4:23, por exemplo, ele faz um comentário. Olha o versículo 23 aí, o que ele diz. É o marido dela perguntando por que ela ia falar com o homem de Deus, né? Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Aí tem uma nota homilética aqui, que é o quê? São pistas pra gente entender o texto. Ó, nota-se a atitude semi-religiosa comum naquela época. A religião do pagão era o aparecer em cerimônias religiosas, alternado com um comportamento antirreligioso até a próxima festa. Não é muito diferente. Vai domingo no culto, a semana inteira vive do jeito que quer. Hoje não é dia de ir na igreja. Hoje não é dia de orar. Orar por quê? Vai orar de novo? Vai ler a Bíblia? Vai virar beata agora? Né? Sim. Para eles, o sacerdote, o profeta ou o ministro eram apenas os celebrantes da liturgia. Esse homem não podia compreender que a religião verdadeira traz soluções às situações angustiantes da vida diária. Deve-se buscar a Deus em qualquer circunstância. Né? É uma pista? Né? Tem dia certo para buscar Deus? Né? Mas tem gente que acha que tem. Então são pistas. Por isso que é importante. A Bíblia tua também traz algum comentário sobre esse texto, não traz? Então tem. Aqui em cima, no rodapé assim, não tem não. Tem assim um. Mas conta mais ou menos o resumo da história, né? Mas aí vai explicar sobre Eliseu. Essas coisas são importantes. Cadê o também quarto? Pedacinhos. Cadê o... A minha não aqui, tem. tá aqui, ó. Aqui tá no 3. É porque esses quadros aqui, ó, às vezes traz já divisões de sermão prontinhos. Aqui é o 4 do 1 ao 7, né? É isso? Então é a primeira parte.
Tem divisão aqui, ó. É só você trabalhar as divisões, né? Da Sunamita essa aqui não tem. Mas às vezes você encontra algumas divisões em algumas bíblias que trazem essas notas, esses comentários. Ó, o que essa aqui fala do 4:26, né? O 26 diz assim: corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Tudo bem. A mulher respondeu com a simples saudação tradicional, shalom, que quer dizer paz. Então, essa palavra aqui no original era shalom. O quê? Tudo bem? O que ele está dizendo aqui é o que significava a palavra shalom. Porque a gente diz assim, graça e paz, ou paz do Senhor, né? Então, assim, a mulher respondeu naturalmente, shalom. Paz. Tudo em paz, tudo bem. Né? Shalom quer dizer paz, saúde e prosperidade. Ela não tinha nada a conversar com quem quer que fosse, até expor as suas angústias diante do homem de Deus, que lhe haveria de mostrar a solução daquele problema. Né? Aí vai, nesse caso dessa Bíblia aqui, e outras que tem comentários, ela comenta versículo por versículo. E às vezes, lendo esses comentários, a gente desperta algo, né, pra gente trabalhar, pra gente se aprofundar, pra gente pesquisar mais, né? Por isso a importância da leitura não só do texto, mas das coisas que dizem respeito àquele texto também. Outra coisa que às vezes acontece, não é o caso desse aqui, mas nos evangelhos é muito comum. Você tem os evangelhos chamados evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque eles têm histórias repetidas entre eles, né? Então você leu lá uma história em Mateus e lá está marcado que tem em Marcos e tem em Lucas, leia também nos outros evangelhos, porque elas são complementares. Né? É uma visão diferente, né? A mesma situação, mas uma é a mesma visão situação, diferente, mas contada por outra pessoa. De forma diferente. E aí tem sempre aquilo que eu falo. Eu vejo uma história, algo me chamou a atenção naquela história, você viu a mesma história, mas o que te chamou a atenção foi outra coisa. Então, os relatos dos evangelhos, eles são complementares, né? Uns vão dando mais detalhes, outros menos, dependendo da situação. Então, é importante. Essa leitura, ela é assim bem... É a parte assim que vai te dar base para aquilo que você vai falar. Que nem no caso ali da Bíblia da Vanessa, ela já fala um pouco sobre Eliseu também, como que ele era, né? Os nomes dos profetas têm significado, cada um tem um significado. Às vezes... A Letícia, né? A Letícia tem uma vez. Então, cada pessoa, é importante às vezes a gente procurar os nomes, porque tem sentido. Jacó significava usurpador. Aí ele tem um encontro com Deus e Deus muda o nome dele para Israel, né? Aquele que lutou com os homens e com Deus venceu, né? Quer dizer, aquele que vence com o Senhor. Poxa, é outra pessoa. É totalmente diferente. A vida dele, quer dizer, o significado de usurpador, de enganador, trapaceiro, né? E aí ele tem um encontro com Deus e ele se transforma em alguém que vence com Deus, né? E é interessante, a gente pensa aqui nessa história, que o Marco lembrou do Peniel, ele saiu mancando, né? Daquele encontro, ele saiu mancando. E ele já não dependia mais dele mesmo, agora ele dependia do Senhor, né? E aí a gente traz para a nossa vida, se a gente depender do Senhor, a gente vence. Enquanto a gente vai na nossa força, a gente é derrotado, a gente não vence, né? Então você vai fazendo, você vai linkando as histórias, né, com a questão da nossa vida. Né? Só tirando uma dúvida do 26 ali, que você falou que a tradução seria shalom, né? Então seria um cumprimento normal, não seria... a tradução ali ficou meio esquisita.
Porque Que quer dizer... Porque assim, ó, como é que a gente encontra as pessoas hoje? Na igreja a gente diz, graça e paz, o paz do Senhor. Mas a gente, no dia a dia normal, oi, tudo bem, como é que tá? Oi, tudo bem? Tudo bem. Né? Tudo bem. Foi aquela Eles, shalom, shalom. Era essa a conversa, né? Então, assim... O próprio shalom, a paz esteja contigo. Não seria nem um cumprimento, né? É que a palavra shalom, ela tem um significado mais amplo, né? Porque não é só a paz esteja contigo, ela tem um significado maior, é o que diz aqui, ó, a paz, a saúde, a prosperidade, é um cumprimento diferente, que era o que eles usavam, mas que equivale ao nosso, oi, tudo bem? Né? Para eles depende do que estava precisando ali, o shalom funcionava. É a mesma coisa, é só assim, porque quando você diz, e aí, tudo bem? Né? Você tá desejando que esteja tudo bem, porque tudo que você não quer escutar é que não tá tudo bem, né? Quando a gente pergunta, oi, tudo bem? Nem sempre a gente quer ouvir a resposta. Ou até mesmo Deus abençoe. Se a gente for parar e pensar, Deus abençoe, é muito fica amplo. automático. Deus abençoe, você pode falar várias coisas para Deus. Né? A gente fala Deus abençoe, tipo assim, o que você quiser, se está precisando ali, que Deus abençoe. Então, nesse E assim, a gente, né, o shalom deles era o oi, tudo bem, nosso. Não é tanto, assim, a paz esteja contigo é o salam aleikum, né? Mas se não for usado dentro do islamismo, é a conversa também do dia a dia. Salam aleikum, e aí, beleza? E aí, tudo bem? É o cumprimento, né? E nem sempre a gente quer escutar, né? Já pensou, você diz oi, tudo bem, a pessoa para, te conta todas as desgraças. Aí você vai adiante, oi, tudo bem, a pessoa te conta todas. Então é um oi, tudo bem que nem sempre a gente quer. É um oi, tudo bem que às vezes você nem para. Às vezes você quer ouvir, tudo bem, e nem sempre tá tudo bem. Justamente está vendo ali, por causa da tradução do texto, né? Pergunta como vai seu marido, como vai você, como vai seu marido, como vai seu filho. E ela respondeu shalom, tudo bem. Ela respondeu com um shalom. Aí na minha Bíblia está tudo bem. E o interessante é que o shalom dela não estava bem, né? Mas quantas vezes a gente diz, tudo bem. Tudo bem, não está bem. Porque não adianta parar e contar tudo para aquela pessoa ali, porque não vai fazer diferença. Né? No caso dela, não adiantava ela falar para aquele rapaz, ela tinha que falar, ela foi na pessoa com quem ela tinha que falar. Foi direto Quem resolveu o problema dela. E às vezes a gente vê muito isso, as pessoas começam, tá com problema, põe no Face, põe no Instagram, põe no WhatsApp para um, para outro, e faz aquele muro de lamentação e ninguém pode resolver aquela situação. Enche a cabeça de todo mundo. Né? Ninguém pode resolver aquele problema, porque é um problema que, né, às vezes é com Deus, é com alguém que pode ajudar a gente em oração e pronto, né? Então, assim, pra gente fazer a exegese, eu marquei aqui, ó. Na exegese, há um trabalho de pesquisa sobre o texto que iremos abordar. Então, a gente precisa saber pontos que são importantes, né? A época que foi escrito, ou para quem foi escrito. Para quem foi escrito. No caso de Reis, é o registro da história dos profetas. Então, foi escrito para quem? Para todo o povo de Deus. E às vezes a gente tem uma tendência a achar que os textos bíblicos foram escritos para os ímpios. É o maior erro que a gente comete. Porque os textos bíblicos não foram escritos para os ímpios. Foram escritos para o povo de Deus. Né? Então a gente pega um texto bíblico, uma mensagem, e a gente quer que aquela mensagem seja a verdade na vida do ímpio, mas ela precisa ser verdade na nossa vida. E claro, se alcançar o ímpio, melhor, mas a partir do momento que ele se converte, ele passa a ser povo de Deus, tem que ser verdade na vida dele. Então, no caso desse texto aí, ou dos textos de Reis, a maioria deles foi escrito para o povo, era o registro da história do povo de Deus, né? A época
é bom saber. A cultura. Você falando, época, tá bom. Ontem na ministração, você começou falando que aquele texto tinha sido escrito 700... Mais ou menos, cerca de 700 sim. anos antes. Onde que a gente vai descobrir isso? Nos comentários. A gente nem tava lá, né, tia? Como vamos saber? Nos comentários. Porque você vê nos que rei que rodapés. estava administrando ali, reinando, e você vê mais ou menos a época que ele reinou. O profeta, né? O tempo, Profeta. no caso era o profeta Isaías. Qual foi o tempo em que época que ele profetizou? Às vezes Que época você que corre ele pro tio profetizou? Google, pergunta lá, quando que foi, Google? Daí responde. Né? Então, assim, geralmente, que nem no caso aqui de Isaías, deixa eu ver se essa Bíblia aqui tem, a minha outra lá que tem. No caso de Isaías, Que época, que cultura, Ó. que cultura? Qual que era o profeta? Isaías, É a da administração de ontem, que ela falou dos 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías teria vivido 765 anos antes de Cristo. Ou Você foi no 781. mas é aquilo que eu falei na aula passada, nem Que sempre é também não pode confiável, confiar, não sim. pode confiar 100%, né? Mas aqui, ó, tem um comentário sobre Isaías, um esboço, e aqui vai falar, né? Então, você vai achar... Naquela, aqui como na Bíblia dela. Provavelmente Vai ter. também vai ter também, né? São as bíblias de estudo, né? Então a época, a cultura da época, né? Qual que era a cultura da época, dessa época? Isso também é nos comentários, nos livros de estudo, nas bíblias de estudo, que você vai encontrar, né? E às vezes eu não consigo exatamente isso aqui naquele texto, mas eu sei, já tô familiarizada com a realidade. Né? Por exemplo, no Antigo Testamento, tem algumas coisas que a gente sabe, que a maioria do tempo, ali no Antigo Testamento, e mesmo na época de Jesus, porque Jesus ele não tinha a Bíblia do Novo Testamento, o que ele lia era o Antigo Testamento, né? Ele lia as leis a lei e os profetas. Então não era Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito bem depois. Então a gente vai saber, por exemplo, a mulher não era contada, faz parte da cultura da época. A gente sabe disso. Eu não preciso achar de novo, porque isso já foi estudado. A gente sabe que os homens só eram contados de 21 anos para cima, menos disso não era contado. Crianças. Eram crianças, né? Então a gente sabe algumas coisas com relação ao que Levítico diz, algumas coisas da lei que a gente já sabe, né? Mas questão de épocas, assim, geralmente tem nas introduções, né? Nas introduções dos livros tem, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A cultura, né? Que é o contexto. Pra gente saber isso aqui, a gente tem que saber quem escreveu, né? Quem escreveu. No caso de Reis, não tem um autor, porque foram vários escritos. Mas isso aqui vai ser bastante comum no Novo Testamento. Quem escreveu? Foi Paulo? Não. Foi Pedro? Não. Foi João? Né? Como é que eram eles? Como que era a vida deles? Então isso dá algumas pistas pra gente também. No Antigo Testamento você vai conseguir ali do Pentateuco, que a maioria é atribuída a Moisés. O próprio livro de Isaías não é todo dele, né? O livro de Salmos tem Davi, tem Asaf, tem acho que Coré, que também escreveu. Então tem assim algumas diferenças, né? Bom, seria mais ou menos isso aí, já dá para você ter uma ideia legal sobre o porquê daquilo ali, né? O porquê daquilo ali ter sido escrito, né? E aí, quanto mais detalhes você conseguir aqui, maior vai ser a compreensão. Vale também, Neide, que você me perguntou, você que perguntou com relação à compreensão na aula passada, aquilo que a gente falou, leitura de outras versões bíblicas. Né? Essa está revista e atualizada. Não, eu vou ler também na linguagem de hoje,
eu vou ler a Nova Versão Internacional. Essas linguagens de hoje, versão internacional, tudo você tem por aplicativos do celular ou na internet, né? Tem a Bíblia Online lá que tem várias versões de Bíblia. Você não precisa comprar uma Bíblia de cada. Você pode, na internet, você pode baixar um aplicativo no celular e aí você tem várias versões, ou mesmo você lê online nos sites de Bíblia Online. Quando eu pegar meu celular de volta. Que daí você vai pegar, por exemplo, você pega esse mesmo texto aqui, que você está, né, é o processo de ruminar o texto, né, de pensar nele, de meditar, de ler de novo, de se familiarizar com o texto. Tem um autor, que é esse aqui, ele é batista, se não me engano, pelo menos professor de uma universidade batista, pelo que eu li dele. Ele fala que ele pega um texto bíblico, ele lê até o ponto dele conseguir escrever com as palavras dele, aquele texto. Então ele vai vendo sinônimos para aquelas palavras ali, e daí ele vai escrevendo como se, assim, ele vai contando aquele texto com as palavras dele e com os sinônimos, né? Para ele se familiarizar com o texto como se fosse uma história que ele conhece e que ele está contando. Legal. Né? E isso é interessante, porque daí você consegue entrar no texto, você consegue, né, assimilar aquilo melhor. Né? Isso tudo é nesse processo aqui. Né? Entra bem o entender, né? A partir do momento que você entendeu, aí você consegue explicar. Você vai conseguir contar. Meu professor faz isso, verdade? Um tema lá, você tem que escolher 3 autores que falam a mesma coisa e você lê e escrever de uma forma que... Né? Exatamente. Tem a palavra certa, não sei qual é a palavra que ele fala lá, mas no caso para dissertar, sei lá. Escrever do jeito que a gente entendeu, né? Aqui ele coloca assim, que nessa pesquisa, eu tava lendo aqui, o primeiro passo para essa pesquisa exegética, ele coloca familiarização do texto. É você saber o texto com as suas palavras, né? Então você vai se familiarizar de um jeito assim que você vai poder contar o que diz ali aquele texto, independente de você estar lendo, porque você já compreendeu o sentido daquilo ali, né? Então para ele assim é um passo importante. Então para fazer essa familiarização ele busca sinônimos para ele entender bem, né, o que diz cada palavra. No caso dele, ele coloca assim, sinônimos dos verbos e dos substantivos, que é a essência do texto, né? Mas assim, é você se familiarizar a esse ponto. Ele dá alguns exemplos aqui. Agora, só de familiarização, ele vai assim umas 5 páginas falando. Você vê o tanto que é importante na visão dele, né? E aí, sim, depois dessa familiarização, ele começa aqueles outros pontos lá que eu falei já, né? De quem escreveu, como escreveu, que época, né? Que é o chamado a tal da exegese propriamente dita. Depois ele passa, deixa eu ver aqui. Ele faz o que ele chama de estudo indutivo, que seria o quê? Uma pessoa estuda toda ou uma série de fatos ou casos a fim de chegar a uma conclusão mais ampla ou geral. Então, resumindo, o que significa? Depois de você se familiarizar com o texto, depois de você saber por que foi escrito, para quem foi escrito, que época, é o momento assim de você mergulhar naquilo ali e entender aquilo ali para a tua vida. Porque quando você está pesquisando, você está levantando dados. Aí você vai pegar o texto, vai pegar as pesquisas. Puxa vida, nessa época acontecia isso, né? Que nem o texto, o começo ali do 1 Reis. A mulher, mas a mulher ia perder os filhos porque ela estava com dívida, ela ficou viúva. Será que ela não podia trabalhar para pagar? Aí você pesquisou e falou, não era assim que os credores faziam. A pessoa tinha que pagar trabalhando como escrava, né? Então você começa a entrar no texto, entrar na história,
E isso vai despertando na gente coisas assim que só fazendo é que você se dá conta de como Deus vai falando com a gente. E aí você... Aí é o que a Vanessa falou, você começa a querer falar mais, e daí quando você começa a escrever, daí você volta e você escreve mais, e quando você já está com 6, 7, 10 páginas escritas, você fala, meu Deus, né? Dá para fazer um final de semana inteiro, né? Tem que deixar cenas para o próximo capítulo. Aí tem que resumir. Não é uma novela, né? Fazer por... Deixar no suspense. Tem que deixar, ó, continuo, né? Às vezes eu dou dever de casa, vocês continuam lendo em casa, que daí aí vai, né? Então, assim, a compreensão do texto, ela vai passar por esses pontos. Você tem que, assim, a pesquisa exaustiva, ela é isso, é você ler. Eu tive um professor que ele dizia assim, escreve o texto. 1, 2, escreve o texto bíblico, dizendo, professor, mas pra quê? À medida que você vai escrevendo, você vai relendo e você vai gravando, você vai lembrando, né? Eu já fiz isso, hoje eu já não faço mais, mas eu já fiz muito isso, de pegar o texto da Bíblia e escrever, e ler, e grifar, sublinhar. Hoje eu já confesso que eu não faço mais isso, não. A minha professora fala, Hoje eu faço ela trabalha hoje textos, negócios que a gente também dá pra gente, é escrever. Então, se você escrever pelo menos 3 vezes, já fica na memória. Agora, se você só lê, você lê, passa. É que nem na pregação, às vezes tem alguns pontos assim que parece que dá um negócio assim, né? Aí eu não vou anotar isso, sabe? Assim, porque parece que você vai trabalhar aquilo ali depois de uma maneira diferente, entendeu? Tem uma pesquisa científica que diz assim, ela fala de percentuais que eu não me lembro. Eu não sou muito boa para gravar essas coisas, acho que é porque eu não escrevi. Mas assim, quando você ouve, você grava um percentual. Quando você ouve e vê, você grava um percentual maior. Quando você ouve, vê e escreve, o percentual é bem maior, né? Para você gravar. Sim. Porque aí você está trabalhando a audição, a visão, e você também está exercitando ali, aquilo exercita a tua mente e você grava melhor, né? Só a Fernanda aqui não, né? Que escreve dormindo. Fernanda é uma figura. Então, aí depois que você faz toda essa pesquisa, que daí você mergulha, que você está na compreensão, aí você começa na hermenêutica. Que é... Isso que era fácil. Que é a interpretação e a aplicação. E a aplicação. Na hora que... Aí entra, Neide, aquilo que na aula passada a gente falou sobre isso. Como era, como é e como deve ser. Que a gente vai trabalhar passado, que é o texto bíblico, a gente vai trabalhar presente, que é a nossa realidade, e a gente vai trabalhar futuro, que é a vontade de Deus para nós, como Deus quer que seja. No princípio, toda pregação tem que ser assim. Senão não faz sentido. Por exemplo, eu posso fazer uma exegese, nossa, fantástica. Daí eu fico lá falando, porque era o rei fulano, porque era tal época, porque era não sei, eu fico dando exegese para a igreja, né? Que a igreja está nem aí para exegese é para mim, é para minha compreensão. Eu posso contextualizar, mas eu não vou ficar 2 horas falando da história do texto, né? Mas eu sei, para eu entender que eu estudei, né? Aí eu faço aquela coisa fantástica de aula de história, daí o povo, tá, e daí?
Daí? Citar o Andrezão de novo. Né? Ou o que aconteceu, uma vez a gente teve uma situação que era sobre a videira. Eu aprendi a plantar uva. Eu também. Aprendi a plantar uva. Só. É verdade. Entendeu? A pesquisa foi boa. Da plantação de uva? Da plantação de uva. Tem a ver com a videira? Tem. Aquilo ali dava uma mensagem show. Mas eu precisava saber tudo aquilo ali, sintetizar, e aí a gente tem que ter poder de sintetizar as coisas, de resumir, né? E aplicar na nossa vida, gente. Porque senão não faz sentido. Então o texto bíblico, como é que era? A mulher, na dificuldade, ela foi procurar quem podia resolver a vida dela. Ela foi falar com um homem que tinha a palavra de Deus para ela. Como é que a gente faz hoje? Falando. Vai pro Facebook. Vai pro Facebook, vai pro WhatsApp, vai pra vizinha, vai pra outra vizinha, vai pra não sei o que, reclama, briga, xinga, esperneia. O que Deus quer? Que a gente vá nele. Então A você... pregação tá pronta. Fechou. Você tá vendo como que... E aí, Vanessa, pode ter várias divisões no texto. Só que se eu tentar falar coisa demais, as pessoas não vão assimilar. Então é melhor que eu pegue uma pregação, um assunto ali, e trabalhe esse assunto, e o resto eu deixe para outras ministrações, ainda que eu use o mesmo texto, né? Mas que isso aqui fique muito claro. Como era, como é e como tem que ser. Nas coisas que a gente faz. Isso aqui é a síntese da hermenêutica, que é a interpretação e aplicação. Porque eu vou saber como era se eu souber interpretar. Né? Eu vou saber como é se eu tiver uma leitura da realidade de hoje. Porque não adianta a gente achar assim, não, mas tá todo mundo na igreja, tá todo mundo lendo Bíblia. Não, o povo já sabe que tem que ir para Deus para buscar solução, que tem que... Na prática, a gente sabe que não é assim. Meu problema quando escrevia muito, continua ainda, né? Eu entrava com como era e ficava no como é. E esquece do como tem que ser. O fechamento da coisa. É o fechamento. Porque se você fica aqui no como era, como é, sai todo mundo, pois é, tá tudo errado, né? Era de outro jeito. Mas a gente tem que falar como tem que ser. E às vezes... Dá solução, né? Sim. Tem que propor a solução. Você tem que propor a visão de Deus para aquilo ali. Porque às vezes lá no passado você vai ver que estava errado também em alguns textos. E Deus permite que esteja ali para a gente ver o que estava errado. E Ele mostra como que tem que ser. Até na hora do apelo, a gente parar e pensar, o apelo é o que é. Você está mostrando, falar, a solução é essa. Você que quer a solução, venha. Né? Normalmente isso. Ou mesmo quando não tem um apelo, às vezes tem uma oração, vamos orar agora nesse sentido. Você coloca o sentido, né, do que tem que ser. Da forma que tem que ser. Do que tem que ser. Ontem foi o que eu fiz. Né? Qual que era a frase? Quem creu na pregação? Hoje você crê? Porque se você não crê, a Bíblia diz que está condenado. Porque tem muitas formas de servir a Deus, mas não se vai a Deus se não for por Jesus. Né? Não é a igreja, é Jesus. E se você não crê, você está condenado. Mas se você quer hoje renovar a tua aliança com Deus, se você quer hoje fazer uma aliança com Deus, então vamos orar. E aí a gente fez a oração nesse sentido. Então o apelo que sempre tem, Vanessa, mesmo que não seja para ir lá para frente, tem um apelo para orar, para colocar diante de Deus, para mudança, para transformação, né? Porque às vezes a pessoa vai lá na frente e ela não toma a decisão de mudar tanto quanto alguém que ficou lá sentado, né? E às vezes a gente pensa, não foi no apelo, mas e o coração? Será que não teve um tete-a-tete lá com Deus? Né? Então, isso aqui é fundamental, é esse fechamento. Como deve ser. Né? O como era na leitura bíblica, na explicação, na contextualização ali, a pessoa já vai entender. O como é também é fácil. Né? É o olhar no espelho. Quer dizer, é fácil a gente... Nem sempre olhar no espelho é fácil. Né? Mas sabe como que tem que ser. Agora, entre saber como tem que ser
e fazer, nem sempre a gente consegue, né? Alguma pergunta? Uma pergunta? Eu prometo que eu vou tentar colocar isso aqui em ordem em forma de apostila. Pergunta ali, Marcos, se tu vai pegar. Você tá mais perto do... Aproveita. No banheiro, pastor. Vai lá. Não aguento. Eu não sei que horas são, se vocês estiverem São cansados. 9h30. Você já falou 9h20. Ai, Jesus. Tá marcando, tá? Então, vocês que sabem, se vocês quiserem parar, a gente para. Artes do sermão? E continua na próxima semana.